As paz, estamos de volta com o nosso devocional, nós também batizamos, nós também demos o nome, de Encontro de Crescimento, é o nosso SCCN, nosso Encontro de Crescimento, é o nosso devocional, é o nosso motivacional. Todas as manhãs, de segunda a sexta, às 9 horas, estamos aqui meditando na doce, preciosa Palavra de Deus, compartilhando já há 4 anos, todos os dias, da boa semente da Palavra, com corações espalhados pelo mundo. E tem sido um privilégio alcançar pessoas com aquilo que o Senhor tem nos dado e compartilhado e transmitido aos nossos corações. Eu quero olhar com você, Mateus, no capítulo 26, é um capítulo que eu disse anteriormente, que é muito extenso. Ele tem aí 75 versículos, mas eu quero extrair uma porção desse capítulo para que a gente possa refletir e meditar para a glória do nome de Jesus. Observe Mateus capítulo 26, verso de número 31 em diante, depois mais alguns versículos. Eu quero só tirar aqui 1 ou 2 porções desse capítulo, que essas 2 porções elas estão ligadas a uma única pessoa, logo vão se transformar a partir desse momento diante de nós em uma porção só. Mateus capítulo 26, a partir do verso 31 diz: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer, Jesus, que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Veja o verso de número 69 diante, diz: Pedro estava lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço o Senhor. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu não preciso dizer muito a você, porque eu tenho falado sempre dos discípulos de Jesus e com base no Evangelho de Jesus muitas vezes. E, para mim, eu tenho o maior prazer de olhar para o Evangelho de Jesus conforme os evangelistas, haja visto encontrar aqui as palavras de vida e de vida eterna. Foi o que os discípulos disseram a Jesus: Para onde iremos nós se só
só Jesus tem as palavras de vida eterna. E ele pôs essas palavras aos ouvidos dos seus discípulos e foi ao longo do caminho encontrando gente como encontrou a Paulo, usando gente como usou a Pedro, usando gente como usou Tiago, usando gente como usou a Lucas, para que nós também tivéssemos conhecimento daquilo que a igreja viveu, conhecimento daquilo que cooperou para que a igreja fosse instruída durante todos os séculos e tempos que foram se passando desde a sua inauguração até aqui. E ele continua usando essa palavra de vida eterna para edificar, construir e abençoar os nossos corações. Mas antes de eu ler a palavra, gente, eu gosto muito de levar em consideração, antes de pregar a palavra, que eu já li, eu gosto muito sempre de estar levando em consideração a atenção e o carinho que vocês muitas vezes manifestam participando conosco dessas lives, e alguns diariamente, e tem sido um presente da parte de Deus estarmos com vocês aqui. Eu sei que às vezes a gente vai um pouquinho devagar, às vezes as lives se tornam um tanto cansativas, mas é porque algumas coisas exigem um pouquinho mais de reflexão. E nem sempre nós pregamos aquilo que preparamos e pensamos. Quase sempre acontece do Senhor nos instruir e direcionar as nossas vidas para um outro caminho, e a partir desse outro caminho Ele faz com que a gente ouça o que Ele tem para esse dia, para este tempo e para este momento. E eu não tenho amarras nas minhas mãos e nem no meu coração para me auto-impedir de ser direcionado pelo Espírito Santo, porque de repente me programei, pensei, escrevi, anotei. Não. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, porque às vezes até em uma canção ele vai dando discernimento daquilo que ele quer que a gente pregue. E eu sei que essa palavra ela tem endereço nesse dia e vai alcançar e encontrar cada coração para a glória do seu santo e maravilhoso nome, para a glória de Jesus Cristo. Então vamos, deixe-me saudar aqui, Deus abençoe a vida da nossa irmã Paula, está aí em Ilha Solteira, São Paulo, acredito. Deus abençoe a irmã Fernanda Teixeira, Deus abençoe a irmã Souza, um abraço carinhoso a vocês, um ótimo dia ainda de paz e vitória e uma tarde aí de grandes milagres de Deus sobre a vida de cada uma de vocês. Hoje é ano e Deus abençoe. Um dia de paz aí, está em Joana Bezerra, aí no Recife, um bairro de gente que eu tenho muito carinho e amo. Já passamos também um período de tempo lançando a boa semente da palavra aí também. Sempre recebido com muito carinho e com muito amor dessa terra amada. A irmã Fabiana Quero, que está no nosso Recife também, a irmã Fernanda também no nosso Recife, Deus abençoe grandemente o coração de vocês. A irmã Roberta, Deus abençoe, ao Érico também, nosso abraço carinhoso, vocês são muito amados por nós e estamos aqui sempre em oração por vocês todos os dias, colocando a vida, a família, o coração de vocês diante de Jesus, e Jesus vai surpreender vocês ainda de forma muito grande. Tem coisas guardadas, reservadas, que já estão sendo liberadas. Perseverem naquilo que o Senhor estabeleceu, porque Ele vai honrar. Deus é fiel no que faz e no que promete e no que diz. Deus abençoe também a vida da Beatriz Almeida, que passou aí. Receba o nosso carinho. Seja muito bem-vinda, e eu desejo um dia de muita paz, de muita graça, de muito amor de Deus derramado sobre seu coração, sua vida, sobre a sua história, no nome de Jesus. Gente, nós temos lido um texto conhecidíssimo. Aos demais irmãos que
aos demais irmãos que vão nos acompanhar pelo YouTube. Depois de postado, depois dessa live ter terminado aí, a gente vai colocar lá a estreia. Mas a todos os irmãos do YouTube, que Deus em Cristo abençoe, os irmãos que nos assistem em outros horários, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, os irmãos que nos assistem em Israel, em outros lugares, recebam o nosso carinho. Graças a Deus o canal tem crescido todo dia e tem muita gente chegando para receber daquilo que o Senhor tem compartilhado com o nosso coração. Esse texto que a gente leu é muito conhecido. Eu disse a você que ele está assim. A irmã Roberta está confirmando aí, a Beatriz, é nossa filha. Seja muito bem-vinda, filha. Deus abençoe. Tá bom? Nosso coração acolhe você com muita alegria nas nossas orações aqui. Que Deus conceda um tempo de grandes e lindas coisas, derrame muito da graça e do amor dele sobre seu coração e conte sempre com as nossas orações aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Esse texto ele está inserido num capítulo muito extenso e ele está inserido aqui porque todas as coisas aqui estão conectadas e está aqui, e tudo que está aqui está acontecendo há pouco tempo de Jesus começar a passar por aquilo que lhe faria sofrer muito, que era todo o processo pela via dolorosa até a cruz e depois ao sepultamento, até que chegasse o dia da ressurreição. E como esse texto ele registra esse momento, vale destacar que é um momento que Jesus decide estar mais próximo e com aqueles que ele deu uma oportunidade única e singular a eles, a oportunidade de caminharem, de transitarem, de se mover e de estarem na presença do Cristo vivo. Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, sabe que essa oportunidade foi a oportunidade de andar com Jesus, foi a oportunidade de organizar em grupos as pessoas que Jesus queria ali proporcionar a elas um milagre, como aconteceu na multiplicação dos pães, não na que falamos ontem, porque ontem falamos da segunda, mas na primeira, e na segunda também aconteceu deles se assentarem por uma ordem de Jesus, já sabendo, na verdade, o que deviam fazer, porque já haviam sido alvo também de milagres da parte de Jesus anteriormente. Da mesma forma também, nós percebemos que esses discípulos tiveram uma oportunidade de relacionarem-se com Jesus num nível de intimidade assustador. Inclusive, entre eles destaca-se um, que é João. João colocava o que diz a Bíblia, a cabeça no peito de Jesus. E era alguém de uma intimidade tão profunda que a Bíblia o chama de discípulo amado. E não é que Jesus não amasse os demais, não, ele amava a todos. Mas é que João foi se aproximando e talvez o silêncio de João, talvez a proximidade e o calor humano de João, talvez a sensibilidade do coração e da alma de João fez com que houvesse entre ele e Jesus uma conexão muito intensa e profunda. E essa conexão ela foi tão forte que de todos os apóstolos de Jesus, todos morreram e ficou unicamente João durante um bom tempo para receber a revelação do livro do Apocalipse, que nós inclusive estamos estudando e vamos daqui a alguns dias voltar a ele para concluirmos o livro e continuarmos o livro e concluirmos para a glória de Jesus. Mas a verdade é que João viveu esse relacionamento íntimo, assim como os discípulos também, porque ouviram coisas que outros não ouviram com a profundidade da explicação que vinha do coração de Jesus, como aconteceu na parábola do semeador, porque na parábola do semeador, Jesus, depois de contá-la, teve um momento com os discípulos onde ele fez uma exegese da palavra e compartilhou daquele conhecimento com os discípulos de forma muito pessoal e íntima. Então eles tiveram
esse acesso. E aqui Jesus considera os 3 anos, ou 3 anos e meio, que eles estiveram bem próximos a Jesus. Está próximo desses 3 anos e meio serem concluídos e Jesus ser crucificado. Então ele pega esses discípulos e leva eles para viverem aqui 3 momentos interessantes. E eu não sei se você, ao ler o capítulo 26, você já percebeu isso, mas no capítulo 26, a partir do verso de número 6 em diante, os discípulos de Jesus estarão com Jesus numa mesa. Eles estarão com Jesus num momento de mesa. De mesa. Você vai perceber não somente no verso 6, mas, por exemplo, no capítulo de número 26, verso 17 a 25, e do verso 26 ao verso 30, eles vão estar com Jesus vivendo um tempo de mesa. No verso de número 36 ao verso 46, eles estarão com Jesus em um jardim. Esse jardim seria maravilhoso para quem saiu da mesa, se ele não fosse marcado por um tempo de oração, angústia e agonia. Jesus vive tudo isso porque ele era aquele que assumiu levar sobre si a responsabilidade de levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, e levar o castigo que nos traz a paz sobre a sua vida. E ele vai para ali, saindo do ambiente da mesa, para o ambiente do jardim, que deveria ser maravilhoso, mas acaba se transformando em um cenário deprimente, triste, inclusive porque os discípulos de Jesus, que com ele estiveram na mesa, como resultado da mesa, eles acabam dormindo, acabam cochilando, acabam ficando ali simplesmente vivendo um tempo de sono, e esse sono acaba fazendo com que Jesus os repreenda, os chame a atenção, porque ele já havia avisado esses discípulos que eles precisavam estar em total vigilância para que eles não se perdessem ou não fossem pegos pelas tentações e os ataques e as investidas do maligno contra a vida deles. Claro que o maligno não se apoderaria da vida deles, porque eles estavam com Jesus e estavam sempre blindados. Eu sei que por um momento houve uma situação quando Jesus anuncia todo o seu processo de crucificação, e aqui também para a gente é citado, mas no texto de Mateus capítulo 16 nós temos ali um detalhe específico, porque Jesus diz a Pedro que Pedro havia recebido uma revelação, mas ele fala também da sua crucificação e faz com que Pedro, naquela hora, precipitadamente diga algumas coisas a Jesus, que Jesus vai dizer: olha, Pedro, tu não vai sustentar o que tu estás falando de pé. E aí, na hora que Pedro fala, na verdade, Jesus repreende a Satanás e diz: para trás de mim, para longe daqui, para longe de Pedro, para longe, mas muito longe de Pedro. À frente de Pedro eu estou. Saia daí desse processo de querer atormentá-los, de soprar nos ouvidos, de tentar trabalhar com base na fragilidade deles. O Senhor o repreende, mas ele deixa Pedro ali porque ele sabia da obra que ele tinha, sim, para realizar junto ao coração do apóstolo Pedro. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque nesse capítulo 26, esses discípulos que vivem esse tempo de mesa e que vão ser conduzidos a um jardim, entre a mesa e o jardim, e eu queria que você marcasse bem isso, porque essa palavra ela tem um sentido muito especial para os nossos corações e para a nossa vida. Entre a mesa e o jardim. Esses discípulos vão ser instruídos, orientados e alertados sobre muitas coisas. E talvez a mais desagradável delas. E isso me chamou a atenção e me fez parar justamente aqui hoje. Por quê? Porque olhar para esse momento é perceber que aqueles que o Senhor estabeleceu para transitarem entre a mesa e o jardim, onde Jesus se colocará como aquele que está pronto para se entregar pelos discípulos, o que ele fez
há 2000 anos atrás, sim, entregando sua vida, tudo para morrer por nós. Estes discípulos que transitam entre a mesa e o jardim, eles viverão um momento em que eles terão algumas ações que eu penso que refletirão na segunda etapa, refletirão na segunda fase, refletirão no segundo tempo. Porque até então, no primeiro tempo, há questões que vão simplesmente se apropriarem do coração desses discípulos. E essas questões que vão se apropriar do coração deles são questões muito humanas e muito daqui de baixo. E por que eu falo isso? Porque você lembra que quando Jesus estava nessa mesa aqui, era na casa de Simão, o ex-leproso. E ele foi convidado ali para um banquete. Acredita-se que Simão, ele era um parente, ou tinha um parentesco, diz Barclay, ele tinha um parentesco com a família de Lázaro. Era próximo do Lázaro, da Marta e da Maria. E por isso, provavelmente, Jesus foi àquela casa, porque a casa está em Betânia, no lugar onde Lázaro estava. E Jesus, ao ir a Betânia, a casa que ele ia era a casa daqueles 3 irmãos, daquele irmão e daquelas irmãs. Mas ele abriu uma exceção aqui e decidiu simplesmente ir à casa deste aqui. É nessa casa que aparece uma mulher que vem com o seu ato de amor preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. E ela vai dar a Jesus o que ela pode dar em vida, porque depois da morte muita gente quer dar muita coisa. Mas ela não, ela considera que se a gente tem que honrar, se honra em vida. Isso é uma outra história. Só que quando ela o faz, aquilo gera um desconforto, porque o que ela traz para Jesus é resultado de 365 dias de trabalho. Era um perfume que custava, e ela derrama, ela entrega, ela se lança, ela joga tudo que tem de melhor aos pés de Jesus, mostrando a gente que o Senhor, ele não está preocupado com outra coisa a não ser o nosso coração, uma vez que ele sabe que se o nosso coração está nele, a gente dá o que a gente tem de melhor em forma de gratidão por quem ele é. Mas isso também é outra história. Nós percebemos a partir daí que vou repetir a partir daí que Jesus vou voltar ao ponto. Nós percebemos a partir daí que Jesus percebe a inquietação no coração desses discípulos em Mateus 26, versos 7 a 13. Por causa daquela mulher ter lançado ali, inclusive diz a Bíblia, que Judas falou algo com Jesus. E ele diz a Jesus, olha, é o seguinte, essa oferta que essa mulher está dando, se isso fosse vendido, olha onde estava o coração de Judas e o coração de outros que vão ficar em silêncio. Estava no chão, na terra, discutindo coisa daqui. Poderia se vender esse perfume e dar-se aos pobres, isso é. A Bíblia deixa claro que ele não falava isso porque ele se importava com os pobres. É que Judas era um tesoureiro. Era alguém da confiança de Jesus e era alguém que estava responsável pelas finanças do ministério de Jesus, que vinha inclusive de ofertas e na sua maior parte, por incrível que pareça, vinha de mulheres sinceras, santas e que amavam o reino de Deus. Mulheres sinceras, vou repetir, santas e que amavam o reino de Deus. Quem registra isso, diferente de todos os demais, é Lucas. Lucas registra para mostrar o quanto Jesus não estava comprometido com o que quer que seja, no que diz respeito ao machismo de ninguém. Ele estava comprometido
com a sinceridade de corações, seja homem ou mulher, que se aproximassem dele, inclusive aberto para ele, que tinha o poder de multiplicar pães 2 vezes, aceitar aquilo que vinha como oferta. E para aqueles dias, o que a gente muitas vezes julgaria, porque tem gente que diria assim, eu não acredito que esse aí, filho de Maria, filho de José, filho de uma família simples, mas o pai é um carpinteiro conhecido da gente aqui, e no caso aqui, claro, o pai já não estava, né? Porque Jesus já aqui estava com seus mais de 30 anos e o pai faleceu no período da adolescência, mas não deixe de levar em consideração que o nome do pai ainda está presente. Ainda está presente. Presente por quê? Porque o pai era alguém que era conhecido, principalmente naquele pequeno vilarejo de Nazaré. Inclusive em Marcos capítulo 6, verso 1 a 5, quando falam de Jesus, dizem, ele prega bem, hein? Mas ele é filho de José e de Maria. Eu até já falei um pouco sobre isso para vocês aqui, que geralmente as pessoas não dão muito crédito, né, aos filhos de José, aos filhos dessas Marias simples da vida. Geralmente ninguém dá muito crédito. Né? E isso acontece muito. Isso acontece muito. Mas Deus sempre está mostrando que a graça nasce sobre vidas, corações simples. E como alguém disse uma vez, a graça nasce no quintal da casa também. É que às vezes a graça tem que vir com uma embalagem mais americanizada. E eu tenho muito carinho por muita coisa que da outra América vem e já veio para edificar meu coração e minha vida, através de livros, materiais que me fizeram crescer e construir alguma coisa no sentido do entendimento e da percepção da palavra. Assim como grandes e extraordinários evangelistas e pregadores que se levantaram ao longo da história. E para mim, entre eles, um dos que eu considero o maior comunicador vivo ainda desses últimos anos e desses últimos dias e desses últimos tempos. Porque é um grande comunicador, habita ali, tem uma igreja ali em Houston, no Texas. Mas, às vezes tem que vir com uma embalagem mais apresentável, mais bonitinha. E é bom que a gente considere isso também, porque a Bíblia dá ênfase, não é, a boa aparência, a beleza. A Bíblia dá ênfase a tudo isso também, mas a graça de Deus, ela acha os pescadores. Eu não penso que Pedro ele caberia em alguns ministérios, em algumas igrejas hoje, como pastor lá. Porque eu não penso em Pedro como alguém que você, ao olhar, visse nele um modelo. Ele provavelmente, como pescador, com a sua barba e com o seu rosto rústico, provavelmente se apresentasse como alguém que não coubesse. Porque há alguns ministérios e igrejas que não cabe. Não cabe assim gente que não tenha uma boa, entre aspas, aparência, bem adaptada àquilo que é usado geralmente nos shoppings, em alguns lugares. Alguém diz que aqui não cabe assim. Eu sinto falta, porque em alguns púlpitos eu olhava antigamente e eu via lá os banguelinhos de Jesus, né? Não tinha às vezes dentes, mas abriam a boca, pareciam os dragão de Deus na terra. A glória de Deus vinha sobre a igreja, eu ficava olhando aquilo. Eu digo, Deus habita nas coisas simples também. É que muita gente perdeu essa noção, mas tudo bem. Deus vai promover suas mudanças, porque Ele vai levantar. Ele vai levantar. Na medida que
onde essas embalagens apresentáveis vão fazendo tudo o que não era para fazer e vão desconstruindo, né, na vida e no coração das pessoas aquilo que as pessoas em si idealizaram delas. Deus vai começar a encaixar, a levantar, a apresentar essas pessoas que alguém diz: eu não vejo nada ali, como pode Deus levantar dessa forma? E um dos gritos que Deus está dando esses dias é que Deus está pegando gente pequenininha, não é? Tem gente aí com 20 anos, 17 anos, 18 anos, mas ele vai pegar gente com 40, com 50, com 60 e que não tem muito na sua aparência, mas se gozar de uma comunhão e uma intimidade com ele, ele vai levantar nesses dias. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu sei que alguns ministérios não cabem. Alguém diz, esses aqui não cabem. Antigamente cabia ali o semi-analfabeto, ali cabia aquele que não tinha um diploma teológico, mas era um trabalhador do reino incessante, incisivo e incessante na sua busca, porque servia a Deus com tudo que tinha, com tudo que era. Sofria às vezes era esquecido, passava perrengues grandiosos, porque os recursos que chegavam eram pouco para se respirar com a família, mas eram homens e mulheres os quais eu tenho o maior prazer de honrar a sua memória, porque se a gente colhe alguma coisa nesse Brasil ainda hoje, é porque esses homens plantaram lágrimas, jejuns e orações. Eu cheguei muito depois que isso tudo já estava acontecendo. Então eu tenho muita gratidão por isso, que deixaram o campo aberto, o caminho preparado. E eu sei que independente de alguns que estão estragando, ninguém vai parar aquilo que Deus tem. Porque quando os maiores forem deixando de lado a grande oportunidade que receberam, porque o coração está voltado para outra coisa, Deus vai começar a suscitar os que ainda são sinceros. E vai haver um movimento do Espírito Santo por esses dias, porque há muita gente espantada e assustada com essas coisinhas que não têm aparência, mas que quando estão abrindo a boca, a essência ainda está lá. E alguns ainda dizem, como pode? Eu pensei que todo mundo já havia deixado, pensei que todo mundo já havia deixado isso de lado. Eu pensei que todo mundo já havia abandonado essa essência, deixado isso de lado. Como é que flui tão naturalmente? Como é que jorra todo dia, toda hora, todo instante através dessas vidas? É Deus mostrando que Ele está nessas coisinhas simples de Nazaré. E Ele vai mostrar-se na sua vida, porque enquanto eu estou falando aqui, eu sei que tanto eu quanto você e muito mais gente vai fazer parte do que Deus está fazendo, porque nós não vamos morrer sem ver aquilo que o Senhor vai proporcionar neste tempo em glória, graça, em revelação, em dons, em manifestação do seu Espírito, porque Ele vai despertar uma geração e vai levantar uma geração e vai se apresentar através de pessoas. E eu sei que Ele está fazendo, porque enquanto muita gente está virando os olhos para lá e dizendo aqui não cabe isso, não cabe aquele, não cabe aquela, não cabe pela cor, pelo cabelo, por isso, por aquilo, Jesus está olhando e dizendo, mas no meu reino cabe, deixa eu levantar, deixa eu mover, deixa eu trabalhar com eles, deixa eu mostrar a minha glória a eles e vocês verão o que eu vou fazer. E é isso que fica muito claro quando a gente olha para Jesus, inclusive chamando esses discípulos dele, porque é gente simples. Nós vamos ter um Paulo com a cabeça excelente, mas quanto à aparência, não era lá essas coisas. Nós vamos ter um Pedro, que é um pastor de cajado pesado, um Tiago, que é um pastor de cajado pesado, um João, que é um pastor amável, mas de aparência não é lá essas coisas, mas é gente carregada no coração, de uma sensibilidade, de um discernimento, de uma percepção, de um olhar, de um encontro de alma com Jesus que é
incrível, faz diferença onde está plantado e onde está. E quase sempre esses corações que são sinceros, você vai deixando de ver nos púlpitos, nos lugares, porque a maior parte das pessoas que já estão comprometidas com seus impérios, elas não querem esses incômodos, esses alfinetes de Deus nos seus altares. Por quê? Porque eles estão ali com vida de Deus e isso incomoda aquele coração que já se perdeu faz tempo, que deixou tudo faz tempo em nome da sua missão. E Jesus vai começar a mover muito mais, porque a cada dia que ele vai levantando dos pequenos aos grandes, aqueles que ainda são sinceros, ele vai gritando para uma geração que deixou isso de lado por causa dos seus próprios interesses, que ele ainda tem para usar, independente de quem deixou de lado. Porque tem gente que pensa que o monopólio é dele, mas não. Jesus está aí para mim, para você, para todos nós. Basta o coração se abrir, porque ele não está olhando para a minha cor, para a sua cor, para o seu cabelo, para o meu cabelo, para a minha forma de ser. Ele está olhando para esse histórico que a gente tem de quem se entrega, se joga, se lança, se rende, e não importa na presença de quem está. A gente pula, grita, festeja, adora, a gente se lança, a gente entra na oração, no jejum, a gente olha para ele e diz que tudo para a gente é Jesus. E ele vai começar a mover essas coisas por aí. Prepare o coração porque você verá. Prepare o coração porque você vai perceber, porque Jesus está levantando uma geração no meio de uma geração, e dessa geração ele vai tirar uma geração extraordinária que ele vai levar para as mansões celestiais. E eu creio que antes do arrebatamento acontecer, um grande movimento de Deus virá. Agora, os discípulos estão entre a mesa e o jardim. E eu queria que você guardasse isso na sua mente. Porque o tempo da mesa é o tempo em que aqueles que estão fazendo um caminho de 3 anos e meio têm direito a desfrutar. Vou repetir, hein? Vou repetir. Esse tempo da mesa é um tempo que estes que estão ligados ao Senhor têm direito a desfrutar. Por 2 razões. Primeiro, eles deixaram alguma coisa para estar com Jesus. E não há quem abra mão para estar com Jesus que não veja Jesus recompensá-lo. 2 palavras eu tenho guardado esses últimos dias. A primeira, o altar não deve nada a ninguém, nem toma nada de ninguém. O altar sempre devolve. Segundo, eu tenho guardado no meu coração que o Senhor Jesus é comprometido com aqueles que se comprometem com Ele ao ponto de nunca dever nada a isso. Porque Ele já pagou. Ele disse, tetelestai, está consumado, está pago. Mas Ele tem prazer de recompensar os que lhe dão atenção, os que o consideram. Porque imagine, se no mundo que a gente vive, onde habita a incredulidade, no mundo pós-moderno que a gente vive, que carrega ainda nas suas entranhas a influência do modernismo, mas que já é um mundo onde Deus, para muita gente, é carta fora do baralho. Ontem mesmo eu mexia, que todo dia eu estou sempre baixando livros, lendo, estudando, pesquisando, dando uma olhada, conhecendo aí novos autores, novos materiais, enfim, até porque eu sou um consultor teológico e quase sempre tenho pastores, líderes e homens e mulheres que me ligam ou mandam mensagem aí para mim me perguntando alguma coisa sobre o que ler, sobre o que estudar, sobre o que é que pode ajudá-lo quanto a alguma mensagem, ou alguma reflexão, ou algum estudo que eles estão para dar, seja para obreiro, para mulheres, para homens, enfim.
E eu sempre estou recomendando materiais, então eu tenho sempre que estar atento. Às vezes entro numa livraria e às vezes lido com o desconforto de alguém me ver numa livraria e ficar meio desconfiado. Por alguma razão, que eu não sei qual é, né? Brincadeira, eu sei qual é. Mas às vezes a gente entra ali na livraria porque eu fico muito tempo olhando autor por autor, livro por livro, justamente porque depois eu vou indicar aqueles materiais e aqueles livros ali para pessoas irem lá buscar e ler. E às vezes eu acho alguma coisa que está em domínio público na internet, compartilho, mas sempre estou passando nas livrarias ali, às vezes compro alguma coisa, outra vez é para indicar alguém. Sempre buscando ali, seja materiais dos evangelhos, do Antigo Testamento também, enfim. Enfim, eu faço isso constantemente. E ontem, baixando um desses materiais, eu via um livro onde o autor se esforçava muito, mas muito. E eu até me esforcei para dar um crédito a ele. Ele se esforçava muito para desconstruir Jesus em mim. Sabe quando o autor ele te desafia e ele diz assim, vem para cá que eu quero chamar você para uma briga contra tudo aquilo que você já aprendeu, já ouviu, já descobriu. E como é um tempo de uma geração descrente na palavra, descrente em Deus, descrente em Jesus, eu fui fazer um pouquinho, por alguns minutos, que eu não tive muita paciência para continuar debaixo daqueles argumentos tão vazios e tão sem sentido e tão sem profundidade. Ainda que eu sei que ele gastou tempo pesquisando, então por eu considerar a pesquisa dele, o esforço dele para tentar desconstruir Jesus em mim, porque ele queria provar para mim de todo jeito que Jesus não existiu, assim como ele queria provar para mim de todo jeito que a palavra de Deus ela não faz nenhum sentido. Então eu fui com ele e cheguei à conclusão que quando parei ali naquele ponto por algum tempo que eu passei olhando e lendo, eu estava mais crente em Jesus, mais confiante em Jesus, mais crente na palavra. Só que o que habita o coração de muitos dessa geração é uma incredulidade. A influência dos podcasts, a influência de pessoas, e tem gente deixando de crer em Jesus que está aí vivo, fazendo milagres há mais de 2000 anos, na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que um dia decidiu crer nele, para acreditar em que nasceu ali faz 30 anos, 40 anos, 50 anos, e vem dizer a você, olha, eu queria dizer a você que Jesus não é isso, que a palavra de Deus não é isso, a palavra está aqui desde sempre, e quem a atacou já morreu, já partiu, e ela continua viva na nossa vida. Quem já perseguiu, quem já falou, quem já disse, quem já deixou de dizer, ao longo da história, em todo o tempo, sempre houve momentos de crise na história da igreja, porque ela sempre foi bombardeada e confrontada, seja pela ciência, seja pelo que for, mas ela sempre foi confrontada quanto à sua fé. Mas aqueles que perseveraram no Senhor viram essa geração dos que confrontavam findando sua vida. E aí, se a Bíblia fala da morte como uma realidade na vida do ser humano, no mínimo, a Bíblia merece o nosso crédito. Porque morrer todo mundo, uma hora vai, a não ser aqueles que o Senhor dará o privilégio de serem arrebatados. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas a grande verdade é que toda a discussão é muito limitada, muito pequena e vazia diante daquilo que a gente sabe que Jesus é, porque Jesus é na minha experiência, Jesus é na sua experiência de vida. Nós poderíamos apresentar quaisquer que sejam as outras coisas, mas Jesus é na minha e na sua vida o que Ele disse. E eu creio naquilo que Ele disse, que esta é a sua igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Ela não vai morrer espiritualmente. Alguém diria, não, mas aí a instituição religiosa ela caiu em descrédito, tem acontecido muitas coisas acerca dela, mas Jesus continua o mesmo.
Salvação continua disponível e os salvos continuam adorando a Jesus Cristo de verdade, porque os salvos não estão aí nas prateleiras da fama, os salvos estão aí escondidos nos cantinhos. Os salvos não são aqueles que estão repletos de fãs, os salvos são aqueles que estão repletos das marcas de Cristo Jesus. E estes você conhece na sua lida, na sua batalha diária, servindo a Deus com seu coração sincero, e que ainda abre a boca e diz: a minha fé no meu Jesus é inabalável. São esses. São crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres firmes em Jesus. Então, preste atenção e guarde isso no coração. Que todos nós estamos lidando com esse tempo. E esse tempo para a gente é um grande desafio. Mas nós precisamos lembrar que isso é só uma fase entre a mesa e o jardim. Daqui a pouco tudo isso vai findar. Porque essa fase é uma fase em que Jesus nos coloca para lidarmos com questões internas que gritam na nossa vida continuamente. E essas questões internas, elas nos fazem colocar os pés sobre um muro, não sobre uma rocha. E nos deixam entre a coragem de ser e a dúvida daquele que é. Nos deixam entre as convicções mais profundas do coração e as incertezas que querem muitas vezes carcomer a nossa alma diante daquilo que a gente olha para um lado e para o outro parece bem mais distante do que o que a gente pensava, porque a gente pensava às vezes que estava tão perto. E essa é a ideia desse tempo. Tirar Deus de perto da gente e colocá-lo como um Deus distante, e o Deus distante da gente é o Deus que é possível para alguns ser questionado, analisado e tudo. O Deus que está perto não dá para questionar, porque Ele todo dia está com a gente, falando com a gente, caminhando com a gente. Você entende o que eu digo? A gente está vivendo entre a mesa, que é um direito de todos aqueles que já caminharam, porque, como eu disse anteriormente, não há ninguém que se coloque diante de Jesus que ele fique devendo alguma coisa a esse alguém. Então os discípulos deixaram alguma coisa por ele, tem direito à mesa. Os discípulos abriram mão de alguma coisa no caminho, tem direito à mesa. Mas eles não só deixaram para andar com Jesus, eles decidiram se abrir para aprender de Jesus. É claro que muito do que eles estão aprendendo agora ainda fica no ar para eles quanto à profundidade do entendimento daquilo que Jesus ensinou. Por isso, muitas vezes eles dizem: agora tu não falas por parábolas. Por que tu falas por parábolas? Mas agora tu não estás falando. O que é que tu queres dizer com isso? O tempo todo. Porque Jesus ainda sopraria sobre eles do Espírito Santo e ainda daria a eles uma experiência pentecostal extraordinária no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que mudaria para sempre a realidade deles quanto a esse caminho que eles fizeram entre a mesa e o jardim. Porque o período da mesa é maravilhoso. Você está no banquete e você diz: olha para onde Jesus me trouxe, olha onde Jesus me colocou, olha o que Jesus me proporcionou, olha o que Jesus falou. Por outro lado, com base em João capítulo 18, verso 1 e 2, eu afirmo que quando Jesus propõe nos conduzir para o jardim, a gente diz: olha que Jesus maravilhoso, nos tirou da mesa, está levando agora a gente lá para o jardim.
tempo de descanso, de paz. Afinal de contas, são 3 anos e meio dedicados a ouvi-lo, a aprender dele e a ajudá-lo a lidar com as multidões que vêm, inclusive umas crianças que a gente queria dar umas palmadinhas nelas, ô criancinhas, mas ele não demos nela, porque ele simplesmente disse: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então ele está levando a gente para o jardim. Jesus levou para a mesa, levou para o jardim. Só que ninguém contava que entre a mesa e o jardim vem esse ambiente onde a gente fica com os pés no muro. E é isso que a gente tenta resistir. Porque a resistência de um discípulo aqui é a nossa resistência. Porque o que é que Jesus começa a propor enquanto está em um momento de ceia? E detalhe, é o momento do partir do pão. É o momento do beber do cálice. Jesus dá uma olhada e no verso de número 31 diz: e disse Jesus aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Isso é coisa que se diga para quem está na mesa. Isso é coisa que se diga para quem tem expectativas de mesa, de sair da mesa e chegar no jardim. Mas todo mundo que está entre a mesa e o jardim será confrontado no seu coração com a realidade, ou pela realidade das suas próprias limitações e fraquezas. Porque o Jesus que nos leva para a mesa e o jardim, ele nos leva para nós sabermos que é pela graça que tudo nós vivemos de bom e de bênção e de favor de Deus na nossa vida. Mas o Jesus que entre a mesa e o jardim nos permite tomar um espelho na mão e nos enxergarmos, ele faz com que eu e você, nós, nesse caminho, sejamos confrontados por uma realidade que a gente busca fugir dela todo dia. É que a gente não é tão firme como parece, tão crente como parece, tão apaixonado por Jesus como parece, tão cheio de amor e de graça, muitas vezes, como parece. Nós não somos tão discípulos como parece. E isso aqui eu digo a você, não desfazendo de toda a sua caminhada e sua construção de fé, jamais. Não, não, não. Eu estou apenas dizendo a você que você, como ser humano, por mais que se esforce, você se esforça, por mais que você adore, você adora, por mais que você sirva a Jesus e você serve, você tem seus momentos com você. E é esses momentos que você tem com você que lhe levam a 2 extremos. O primeiro extremo, aquele da espiritualidade excessiva. Sou crente, sou espiritual e não abro mão. Não tem nada que me derrube. Você já se viu assim? Não, pastor, eu não me vi já. Quando, pastor? Naquele período de novo convertido, que geralmente naquele período de fé, a gente aprendia antigamente que o novo convertido pegava o céu com a mão. Só que você não conhecia naquele tempo, uma risca do que é a vida. E a vida, ela dá umas voltas com a gente, dá umas rasteiras na gente, ela tira a gente do eixo, e aí aquilo que projetou saiu fora do lugar. E a gente acaba muitas vezes incluindo no pacote dessa caminhada algumas coisas que a gente não queria, porque se você perguntar a alguém que se perdeu no caminho se ele queria ter se perdido, jamais. Você acha que ele estava jejuando, orando muitas vezes? Porque ele tinha um desejo de
se perdeu, ela tinha um desejo de se perder no caminho? Não. Eu sempre digo, ninguém projeta desgraça para a sua própria vida, você sempre pensa no melhor. E principalmente quando você começou a caminhar com Jesus, seus sonhos, suas expectativas, seus projetos nele eram projetos que se passavam em uma vida firme e firmada, e é isso. Essa sensação que às vezes sutilmente vai tomando conta do orgulho, vai tomando conta do coração como um orgulho que se estabelece. A subjetividade, o íntimo, lá dentro. E vai fazendo você sutilmente ser o maior inimigo do seu próprio coração. O glorioso de tudo é que quando a gente está em Jesus com sinceridade, não projetando, mas sabendo que tudo que acontece de pecado é acidente. Porque pecado é acidente na vida do crente. E isso pode acontecer. Quem é que está livre? Só que às vezes aquele momento de fervor, de glória, de ânimo, de motivação faz com que muitos de nós tenhamos uma ideia de que a gente em si nunca vai conhecer o que é o chão, nunca vai conhecer o que é o calabouço, nunca vai conhecer o que é o fundo do poço na vida. E a gente acaba conhecendo. Às vezes, quando chegam algumas notícias, a mim eu fico triste demais. Fico triste, porque às vezes tem pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, mas que a vida delas é uma expressão de dedicação, de esforço, de grandeza, de graça. Quem não se sente, não é, feliz, motivado, impulsionado, alegre em ver gente, como vimos aí nas Olimpíadas, se destacando, crescendo, ganhando ouro, e você olhar e dizer, meu Deus, olha a origem, olha ali, e o Senhor deu graça e levantou e abriu as portas e fez chegar a partir da dedicação, do esforço, do empenho, e brilhar no mundo. Se torna grande. A gente sente, nunca se sentou à mesa, mas a gente sente no coração. Por ser brasileiro, ou brasileira, por ser. Isso não importa, falando aqui do ouro, mas se é uma medalha de prata, de bronze, o que importa é que cada um, aonde está ali, já é uma conquista muito grande, porque está sendo visto e ouvido. Até esses dias eu disse, imagina, alguém um dia apareceu em 2015 em cima de um skate, bem pequenininho, e de repente aquilo que poderia ser apenas uma brincadeira, um momento de diversão, se transforma em algo tão sério que vira a história da pessoa e leva ela para um nível lindo, de modo que a gente torce junto, vibra junto. Ao mesmo tempo que a gente tem essas alegrias, ontem eu senti bastante por ouvir a notícia do falecimento de um escritor, conferencista e uma pessoa que tem sido um instrumento também, eu diria, bem importante, até em determinados ambientes onde tinha sido convidado para falar e para se comunicar. E que aconteceu algo, né, que o levou à morte. E isso deixa a gente que já parou para ouvir, né, que você pode de repente ouvir alguém dizer, olha, não, estou em comum acordo com toda a teologia pregada, toda a linha de pensamento apresentada, mas a gente, na nossa simplicidade e humildade, não tem dificuldade de reconhecer quem tem, quem busca, quem se destaca, quem é inteligente, quem se esforçou
e foi longe daquilo que buscou como conhecimento. E quando eu ouço algumas notícias, aquilo me dá um baque, porque eu digo, Jesus, talvez faltou um abraço ali. E às vezes se teve, mas só Deus sabe. O que as perdas, o que os problemas e às vezes aquilo que se instala no nosso próprio coração é capaz de fazer com a gente. Quem está livre disso? Eu não estou aqui há 4 anos todo dia falando à alma, ao espírito, ao coração e à mente de pessoas debaixo da unção, da graça e da direção do Espírito Santo por acaso não, gente. Me levantei aqui debaixo daquilo que Deus me deu como direção, porque eu sei que há alminhas desamparadas, há corações quebrados, há gente arrebentada, que já passou por aqui e disse, eu preciso conversar uns 2 minutos com o Senhor. E a vida corrida da gente logo diria, olha, felizmente não vai dar. Só que como o nosso comprometimento é justamente com esse propósito de acolher e abraçar, uma hora ou outra a gente diz, deixa aí a mensagem que eu respondo já já, ou para um pouquinho aí que eu vou falar com você agora. E quantas vezes eu parei para ouvir, quantas vezes eu parei para aconselhar nesse período, principalmente de 2020 para cá. Gente cuja depressão bateu forte na porta. Gente cujas crises, os problemas, e tentando ajudar essas pessoas, não é que eu não tenha vivido ou não viva ou não conheça essas coisas. Na experiência, não é porque você ajuda que você não passa, você passa, você vive, você experiencia. E aí a Bíblia nos abre uma porta muito grande, porque diz que naquilo que a gente já foi provado, diz que naquilo que a gente passou e com a medida que a gente foi consolado, a gente vai consolar outros, porque de verdade a gente acaba sendo um veículo da graça com base na experiência que a gente teve de vida em alguma situação que nos fez às vezes até agonizar. Mas a gente vai no caminho, ajudando, cooperando, fortalecendo, orientando, abraçando, acolhendo, trazendo para perto esses corações. Mas há muita gente quebrada, muita gente machucada, muita gente ferida e tem gente que não grita. Há tempos atrás, em Campina Grande, na Paraíba, eu já contei aqui em outro momento, eu vi uma pessoa, 32 anos, se não me falha a memória, uma pessoa tão bela, bem apresentável, uma trabalhadora, esforçada, mãe, esposa, cuidava da casa, da família, lutava diariamente. Tinha uma certa proximidade e vínculo com pessoas da família da missionária Lucivânia, ao ponto de se considerar, inclusive, próxima da família. Mas que passou, de repente, conversando com um aqui, abraçando o outro ali, sem dizer nada do que estava pensando em fazer. De repente, na própria casa, cometeu um ato contra si mesmo. Triste, doído. Eu entrei na casa, eu senti, sabe, a agonia do coração e da alma, que aquilo fica meio que entranhado e apegado às paredes, ao ambiente, ao lugar. E eu fui orar com o esposo, orar com o filho, e orar com algumas pessoas antes de orar com eles na porta da casa, porque eu sabia que o que havia ali era, na verdade, um cerco muito grande, para tentar dali para frente deprimir quem chegasse, quem estivesse, quem ficasse ali. Por quê? Porque as lembranças, as tristezas, as angústias, as agonias, as aflições que viriam seriam muito grandes, uma vez que se lembrasse que naquele lugar, naquele canto, alguém desistiu de viver.
Mas como eu queria, minutos antes disso, ter parado para ouvir. Como eu queria, minutos antes disso, ter parado para conversar, ter parado para ouvir o grito da alma. A gente está vivendo um tempo onde a gente está passando pelas pessoas e não sente nada do que elas sentem. Elas estão entre a mesa e o jardim, vivendo seus piores conflitos internos e externos, e a gente está passando só preocupado com as contas que a gente tem para pagar e somente isso. E eu não estou dizendo que você não se preocupe, porque eu também me preocupo. Mas eu estou dizendo a você que a gente, principalmente como igreja, precisa ter um olhar que a gente dizendo o que é que está acontecendo ao nosso redor, gente. Porque a gente está ouvindo alguém dizer muitas vezes que dor na minha coluna e a gente está dizendo, já tomou alguma coisa? Não, e sai de perto e não quer nem saber. A gente está ouvindo gente falar que está com dor de cabeça e a gente, diferente daqueles que antigamente iam fazer um chá, preparar um remédio, fazer alguma coisa, a gente está deixando as pessoas sós. O que eu gosto de Jesus é que Jesus confronta os discípulos, colocando eles diante de uma realidade, mas não saiu da mesa. Jesus sabe no jardim que eles vão dormir, mas não deixa de se levantar para vir falar com eles. Você entende o que eu estou dizendo? O envolvimento de Jesus conosco é extraordinário e é aqui que eu tenho convidado você a plantar a sua fé em Jesus, seja para o melhor dia da sua vida, que é o dia da mesa, seja para o dia da grande experiência que você vai ter em ouvir Jesus orando, inclusive por você. Mas lidando com esse tempo de conflito interior. Independente do tempo que você esteja vivendo, coloque sua fé nele, sua confiança nele, sua dependência total seja unicamente dele. E você vai ver que ele vai lhe conectar a corações que se importam. Mas hoje a palavra de ordem é não desista. Não desista. Por quê? Porque ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele parou na mesa, todo mundo comendo do pão, tomando do vinho. E ele olha e diz assim, já provaram? Já degustaram? Já. Então deixa eu dizer a vocês, vocês vão me abandonar. Não tem quem entre a mesa e o jardim não tenha vivido isso ou não viva. O momento de ser confrontado e colocado diante de si mesmo, e ao ser colocado diante de si mesmo, começa a se enxergar e começa a resistir. Porque olha com quem os discípulos estão, com Jesus. Olha com quem Pedro vai falar, com Jesus. E o que é que ele diz? Veja no capítulo de número 26, eu já tomei muito tempo aqui, eu sei que você já está cansado e cansado, mas olha aí para o texto sagrado, para a gente terminar. Porque eu vou colocar aqui alguns pontos e a gente termina. Olha o que está dito no verso número 33. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Essa resistência é comum. Por quê? Porque aqui, de tanto caminhar, duas coisas já se estabeleceram. Uma é um convencimento religioso. Isso é interessante, porque é aquela coisa de eu fui contigo na sinagoga, eu fui contigo no culto, eu estive contigo na oração, eu estive contigo no jejum. A gente vive tudo isso, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque a gente pode se tornar de discípulo apenas religiosos. E os religiosos são convencidos que tudo que eles vivem está pautado no que eles fazem.
gente, claro, se você perguntar ao religioso, você crê na graça de Deus? Ele vai dizer, é claro que eu creio na graça de Deus. É claro que eu creio na graça de Deus. E aí você diz para ele, mas vem cá, como você conquistou isso aí? Ah, isso aí foi muito esforço. Dá um choque. Porque há um esforço de verdade, mas todo esforço, quando você crê na graça, você submete ele simplesmente à graça de Deus. Você diz, foi pela graça. O escritor aos Hebreus deu uma ajudinha a todo mundo no Antigo Testamento que não pôde falar e dar o seu testemunho, mas a Bíblia em si narrou. Só que o escritor aos Hebreus diz, olha, eu vou falar com os hebreus aqui que aceitaram Jesus sobre alguns que venceram nessa vida. Aí ele coloca lá, pela fé, 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 pela fé. Será que Abraão não caminhou? Abraão não decidiu? Abraão não plantou? Abraão fez muita coisa. Paulo, em Romanos capítulo 4, exalta, mas quando Abraão é citado, foi pela fé. Isso para mostrar que tudo está centrado e pautado em Jesus. É por ele, é nele, é através dele, é a partir dele que a gente está respirando e vivendo as coisas que a gente vive. E é essa consciência, a gente precisa ter um cuidado para não ser convencido religiosamente que o que a gente está vivendo é por causa da gente mesmo. Eu já tive algumas inquietações com isso. Logo no início da minha caminhada como jovem crente, novo convertido. Por quê? Porque em alguns momentos você fica... O que é preciso fazer para chegar? O que é preciso fazer para viver? E aí alguém vem e traz ali uma cartilha para você e coloca aquela cartilha diante de você e de repente você vê que é alguém que não fez nada daquilo. Tem gente que simplesmente deitou e chegou a viver o que queria viver. O que às vezes nem esperava viver. E você desejou, você buscou, você bateu, você isso e aquilo e as coisas não vieram. E aí isso tem a ver com o quê? Com graça. Tem a ver com o favor de Deus que marca um tempo para cada um, uma hora para cada um e que faz quando quer, como quer, do jeito que quer, da forma que quer. E se a gente reconhece isso, a gente deixa o nosso convencimento de que as coisas são feitas porque a gente está cumprindo a tabela. E vive pela fé a graça de Deus todo dia dizendo é favor imerecido. Eu não mereço, mas é Ele. 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 Isso é um ponto. Um segundo ponto que eu quero considerar aqui, além desse convencimento religioso, é o orgulho. Porque senão você cai nessa. E eu sei, a gente uma hora cai nessa. Por quê? Porque a gente é escolhido de Deus, né? A gente diz, fui chamado pelo Senhor. Somos escolhidos do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, você é uma geração eleita, sacerdócio real. Você imagina você ouvindo isso e o coração inflamando e inchando? Porque quando eu falo, nós somos a igreja de Cristo e as portas da morte não prevalecerão, nós glorificamos a Deus por isso. Porque a gente entende, a gente está acima do mal. A gente está acima da maldade. Jesus disse aos discípulos dele em Lucas 10,19, eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Você está sobre as ações do maligno e do mal. Você ora, você busca e de verdade Deus desfaz coisas, Deus trabalha agora. A questão toda é o quanto disso pode enraizar em você. Por quê? Porque isso pode tirar você da conexão e colocar você ligado a qualquer outra coisa. Isso pode tirar você do nível da intimidade e colocar você ligado a qualquer outra coisa. Eu estou falando de um pequeno orgulho. Não é aquele orgulho aquela soberba que a Bíblia diz que Deus abate e resiste ao soberbo. Não, eu estou falando de um orgulho bem religioso. Ele fica ali entranhado de crente, vestido de crente.
Paulo lidou com um grupo de pessoas assim. Tinha gente, você imagina, a gente admira Paulo demais, né? A gente admira o apóstolo Paulo e é grato demais a Deus pela vida dele, porque ele foi um desbravador, alguém corajoso, que enfrentou todas as coisas. Você imagina que uma igreja chegaram lá para desfazer do apostolado de Paulo? Se levantaram, na verdade não em uma, mais de uma. Se levantaram para desconstruir do apostolado dele. E ele precisou dizer, olha, esses aí são ministros de Cristo, eu também sou. E muito mais do que eles. Era um veneninho plantado que quase que Paulo entra de cabeça naquilo. Como Paulo é alguém sensível à voz do Espírito Santo, ele deu uma segurada e disse, olha, mas eu vou dizer uma coisa. Em outro texto ele diz, se eu tiver que me gloriar, eu vou gloriar-me em outra coisa. É nas humilhações que eu vivo, nos sofrimentos que eu vivo, nas dores que eu vivo. Talvez por isso, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que lhe foi dado um espinho na carne. Por quê? Porque de repente alguém acendeu um fósforo que quase o coração de Paulo inflama, e Paulo diz, eu vou bater de frente com essa turma toda. E ele pegou firme. Ele disse que com relação inclusive ao apóstolo Pedro, ele resistiu a Pedro na cara. Tem alguns momentos de Paulo que me chamam a atenção, quando ele deixa João Marcos, briga com Barnabé porque queria levar João Marcos e tudo. E ele diz, eu não vou levar esse menino porque quando eu quis levá-lo, ele desistiu no meio do caminho. E eu não estou querendo andar com quem desiste. Meu negócio é para frente, é para cima, e eu estou indo fazer o que Deus me mandou fazer. Vai, Barnabé. Barnabé ficou meio triste com ele. Porque ele entendeu que Paulo esqueceu que passou 14 anos esperando uma oportunidade. Porque quando ele começou, Barnabé tentou ajudá-lo, mas muitos desconfiaram dele. Agora ele tem mais de 14 anos de fé, 14 anos de caminho, jornada, já tem muitas experiências com Deus no deserto, que ele alcançou inclusive no deserto da Arábia. Alcançou no deserto e está esquecendo disso. A gente precisa ter esse cuidado, porque o nosso coração ele vai querer nos trair ao ponto de nos colocarmos como Pedro aqui. Porque para quem Pedro está falando, é para Tiago, é para João, para os outros, olha, vocês aqui podem abandonar, mas eu não. Ele está olhando para Jesus e dizendo a Jesus assim, eu quero dizer ao Senhor que pelo tempo de caminhada que eu tenho, pelo tempo de experiência que eu tenho, pelo que eu vivi na mesa e vou viver no jardim, olha, é o seguinte, hein, Jesus? É o seguinte, vou dizer uma coisa ao Senhor aí, viu? O Senhor está me ouvindo bem? Eu vou falar uma coisa ao Senhor. Está me ouvindo, Jesus? É o seguinte, eu não vou abandonar o Senhor coisa nenhuma. Jesus dizendo o que ele ia fazer. É o coração que foi tomado sutilmente pela convicção em si mesmo. E isso é bom até um ponto, porque Paulo diz assim, tende fé e atende mesmo. Você às vezes precisa lidar com as questões da vida, falando com você e acreditando em você. Chamando você para a vida, dizendo a você se levante. Dizendo a você que você tem potencial, que você tem, claro, você tem que manter a sua autoestima elevada. Não pode se entregar a determinadas questões que vêm para lhe abater. Mas por outro lado, ouça o que eu estou dizendo. Dê sempre a razão a Jesus. Porque se Jesus estava falando é porque Jesus sabia que somente ele podia garantir que Pedro ia sobreviver à sua própria queda. Por quê? Porque no orgulho ele mesmo se mataria. E aí você diz, pastor, Pedro não faria isso não. Ora, gente racional, mais equilibrada e com os pés firmes do que Pedro, buscou se matar, se destruir. Foi Judas.
É claro que aconteceu alguma coisa ali, provavelmente o galho que ele se pendurou, aquilo partiu, a gente não sabe ao certo, mas a verdade é que ele rolou até embaixo e caiu no campo de sangue ali, o que ficou chamado de campo de sangue. Se espatifou ali embaixo. Uma morte triste e cruenta. Mas não tinha ninguém mais equilibrado do que Judas nesse sentido, não. O que é que tirou Judas do eixo? Foi dito que Satanás encontrou um espaço. Qual foi o espaço? Ele viu Judas de olho em outra coisa e não no Senhor. Eu estou tentando descrever esse quadro dos discípulos não para desconstruí-los, tá, gente? Mas eu estou querendo apenas fazer você entender como Jesus lida com as suas fragilidades e fraquezas. E como a graça dele está disponível nessa manhã para recuperar você e tirar você desse eixo entre a mesa e o jardim. Porque a mesa é realização. O jardim é consumação daquilo que já vem se realizando na mesa. Porque no jardim é um espaço onde agora você não está convidado para uma mesa de honra, mas está convidado por Jesus para a intimidade dele com o Pai. É algo honroso demais. Só que nesse inteirinho, quase sempre o coração da gente vai se perdendo e vai perdendo muita coisa. E é por isso que ele nos colocou aí. Porque ele está olhando para mim e para você, está dizendo simplesmente dê razão ao que ele diz, porque se você der razão, ele mesmo te guardará. Ele mesmo te cobrirá. Quando Jesus disse àqueles homens que falaram que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul, Jesus disse àqueles homens que Satanás não podia lutar contra Satanás, porque uma casa dividida ou um reino dividido não subsistiria. Mas ele disse, olha, vocês tenham cuidado, vocês falam contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Cuidado para não blasfemarem contra o Espírito Santo. Ele estava dizendo a eles, cuidado com o vosso orgulho, porque lhes faltará o socorro na hora certa. Se vocês com o vosso orgulho matarem quem vos ajuda, não lhe dando a razão que ele merece receber, que vocês estão atribuindo a demônios uma obra que é Deus que está fazendo. Jesus está simplesmente deixando os discípulos com um espelho nas mãos se olharem. E ele diz, vocês todos me abandonarão. Pedro olhou e disse, eu nunca vou te abandonar. Jesus vai mais específico com ele. No capítulo de número 26, eu preciso terminar, diz o texto, a partir do verso 34, mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isto é verdade, e nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Seu orgulho vai lhe matar, seu convencimento religioso vai lhe matar, sua dependência lhe salva. Seu grito por misericórdia lhe salva, mas seu orgulho lhe mata. Você vai dizer que não me conhece. É o seu orgulho que vai fazer isso com você. Aquilo trava a vida de Pedro. Porque dali para frente não pense que Pedro vai andar sem pensar nisso. Todo mundo que foi para o jardim dormiu ali. Por que dorme? É uma forma de tentar escapar também. Porque as trevas estavam tomando conta do lugar que era o paraíso. Isso porque tudo vai acontecer ligado ao jardim. Inclusive o túmulo de Jesus no jardim. Por quê? Porque a queda aconteceu no jardim. E como ele veio para restaurar e recuperar, inclusive em João capítulo 20, a mulher vai vê-lo vestido de jardineiro. Ela vai olhar e dizer, ô jardineiro, onde está o corpo do meu Senhor? Ele veio para resgatar, recuperar, restituir. Mas antes de fazer tudo isso, ele
está querendo salvar os discípulos deles de serem vítimas do próprio convencimento religioso e do próprio orgulho. Para isso, ele precisa deixar claro para esses discípulos 3 coisas importantes. E eu quero destacá-las aqui para a gente terminar. Porque quando ele diz a Pedro, Pedro, você vai me negar? Isso vai acontecer no texto que eu li, no capítulo de número 26, a partir do verso 69 ao verso de número 75. E uma coisa vai ficar viva em Pedro. O que era, pastor? Sua memória. Porque o que Jesus diz fica guardado. É claro que fica guardado, mas você resiste. E essas resistências, elas só vão colocando a gente cada vez mais no abismo. Porque a gente deixa de dar razão a Jesus e vai se afundando quanto à nossa alma e ao nosso coração. Você está entendendo o que eu estou falando a você nessa manhã? Eu creio que sim. Estou falando para gente muito inteligente. Estou falando para gente muito inteligente. Que as pessoas que param para ouvir a palavra aqui são muito inteligentes. Gente culta, são catedráticos, é gente que nasceu para voar em Deus na terra. Eu não prego aqui para ninguém a não ser aqueles que o Senhor chamou para coisas altas e excelentes. Estou falando para gente que nasceu para vencer em Cristo Jesus nessa vida. Estou falando para príncipes e princesas de Deus nessa manhã aqui, já nessa tarde. Estou terminando agora dizendo isso. Porque a gente vai resistindo. E aqui Jesus tenta deixar claro para os seus discípulos uma grande verdade. Ou 3 grandes verdades, ou 3 coisas importantes aqui. E a primeira delas, ele diz assim: que ninguém consegue se sustentar com base na sua religiosidade e no seu orgulho, senão pela graça, senão pelo favor. É interessante que o orgulho permanece, porque a graça é graça demais. E aí você diz, mas pastor, o senhor está falando daquele orgulho destrutivo? Não, eu estou falando daquela coisa assim, eu sou crente, sabe? A gente tem alegria de ser, eu sou salvo em Jesus. Eu oro e falo com Deus e fala mesmo. Eu clamo e clamo a Deus e Deus me ouve e ouve mesmo. É um privilégio, é glorioso, é poderoso. Alguém creia ou não, a gente anda ligado com o céu. Estamos assentados em regiões celestiais, diz a Bíblia. É uma realidade e pronto. É real, é verdadeiro e acabou. E qualquer um que queira se aproximar de Jesus terá acesso a esse coração amoroso disponível todo dia. Eu estou dizendo que nada em nós, em outras palavras, vou tirar o orgulho e o que eu coloquei aqui agora. Eu estou dizendo que nada em nós se sustenta se não for pela graça. Como Jesus é a manifestação da graça de Deus, conforme Tito diz no capítulo 2, verso 11, então olha para isso e entende. Que ele está dizendo assim, ó, veja o verso de número 31. Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, olha o que é que Jesus vai falar, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Ele diz, ninguém se sustenta sem a graça. Então ele está dizendo, vocês vão se dispersar porque a graça será ferida. Será atingida. Será machucada, vilipendiada, cuspida e escarnecida. Sangrará pela via dolorosa e jorrará desse sangue com água na cruz. Oh, Jesus. Ninguém se sustenta. Então os discípulos precisam olhar e dizer simplesmente para Jesus, nós confiamos em Ti. Por quê? Porque sem a graça, ninguém se sustenta de pé. Não se mantém nada. Convicção, fé, esperança, vida. Jesus disse, se feriu o pastor, as ovelhas serão feridas.
espalharão, onde ninguém fica firme no coração, na alma, na convicção, se a graça não for uma realidade. Jesus disse, vão ferir a graça e vocês não vão conseguir sustentar de pé o que vocês estão falando sentados junto de mim. Uma segunda coisa importante que se destaca aqui e é bom levar em consideração é que Jesus está dizendo aí que o fato dele colocá-los diante da realidade do que eles são, homens frágeis, limitados, fracos e que fraquejam, ao ponto dele dizer que que eles vão abandoná-lo, não significa que para eles a vida vai se encerrar. Muito pelo contrário. Jesus está ensinando aqui que há sempre um depois da fraqueza. De modo que quem aceita a realidade de que é frágil já está destinado a se levantar depois de qualquer desânimo, queda, tristeza ou qualquer baque que tenha levado na vida. Isso é muito importante. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque no verso de número 32, Jesus diz aí, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. O Otmani faz questão de destacar, por exemplo, quando ele traz um relato em seu livro, e a Pedro, ele faz questão de destacar uma palavra que vem de Jesus depois de ressuscitado. Em Marcos 16:7, porque só Marcos registra aquilo lá, que foi ditado por Pedro para que Marcos escrevesse. E o que é que Marcos diz, pastor? Marcos diz que Jesus, ao ressuscitar, mandou uma mensagem dizendo, vai e dize aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Ou seja, Jesus está lembrando a eles o que havia dito anteriormente. Mas ele destaca Pedro porque de todos, Pedro foi o que disse que não abandonou e a culpa no coração pesava muito mais. Pesava no coração de todos, sim, porque todos entendiam, nós o abandonamos. O Pedro até tentou provar lá no Getsemane, naquele momento da prisão de Jesus, que ele era o cara que estava disposto a ir até o fim, foi lá, cortou a orelha do soldado. Jesus devolveu e disse, não é assim que eu te ensinei. Não é pela espada, é pela misericórdia que se desarma. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor é o único caminho. Agora é claro que tem horas que você vai ver Paulo batendo de frente com um grupo de pessoas, assim como Pedro. Por quê? Porque ele sabe que ele não está lidando com ovelha. Com ovelha se cuida, se conduz, se orienta, se ajuda. Está lidando com gente maligna, é diferente. Mas Jesus deixa claro que o caminho é o amor. Paulo deixa claro que o caminho é o amor, é o que desarma tudo, quebra tudo, destrói tudo que se ergue, que se levanta contra a vida de cada um de nós. Agora, por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse, depois eu vou aparecer. Depois de quê? Depois que vocês me negarem. Vai passar um tempinho aí, eu vou morrer. Vai ter um sábado de tristeza na vida de vocês e o sábado que era para ser de descanso vai ser de silêncio e tristeza. Mas ao terceiro dia, Jesus diz, aguarda aí que eu vou voltar. Aguarda aí porque eu vou ressuscitar. Aguarda aí porque eu vou aparecer de novo na vida de vocês. Eu estou profetizando. Jesus estava dizendo, aguarda aí que vai haver um depois da fraqueza. Estou profetizando, vou repetir, eu estou profetizando. Haverá um depois da queda, um depois do caos, um depois da tristeza, um depois desse tempo difícil da sua vida. Haverá um depois, eu sei que eu estou falando para a gente.
que esse depois de Jesus vai se revelar como realidade na sua existência e na sua vida, porque ninguém mais do que Jesus conhece de você e sabe de você. Você está aí rodeada de caos, envolvida num caos, em um tempo deprimente, em um tempo talvez de crise, em um tempo triste, mas isso não vai te abater, você vai ter forças para prosseguir. Jesus só está mostrando a você mesmo quem Ele é em você, e Ele só está mostrando a partir de você o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem passa pela descoberta de quem você é, frágil, limitado e fraco, mas você também acaba na sua fraqueza descobrindo quem Ele é, fiel, grande, poderoso e capaz de dizer: ainda há esperança, depois disso você verá. Emenômias, Emeniominaias, Ederiominúmio, no comum anandia, meu Deus. Eu estou falando para a gente que nesta live entrou dizendo: será que ainda tem chance? Tem! Será que ainda vai se abrir mais alguma coisa? Vai! Será que ainda vai acontecer algum milagre? Vem muitos por aí! Será que a minha história não terminou? Não! Será que a casa não acabou? Não, ainda tem coisas para viver. Deus ainda é Deus de milagres. Por mais que gente te descartou, Jesus não. Por mais que gente te apedrejou, Jesus não. Por mais que gente te deixou só no caminho, Jesus não, Ele ainda está presente. Você pode ter tomado decisões, ter tido algumas atitudes, ter feito algumas coisas, ou pensado algumas coisas, ou fugido de algumas coisas, mas Ele ainda está. Há um depois para cada dia que Ele está declarando sobre a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez, eu não sei quem recebe, mas eu vou profetizar de novo. Há um depois para cada dia que Ele está anunciando na sua vida. Prepare-se para o depois, porque esse tempo que você está por viver, ou tem vivido, na verdade, vai passar, já está passando, vem algo aí. Tem coisas boas de Deus chegando para te erguer. Tem coisas boas de Deus chegando para te levantar. Tem coisas boas de Deus chegando para te favorecer. Deixe-me encerrar aqui. Esse terceiro lugar, Jesus. Jesus está simplesmente deixando claro para os discípulos aqui. Que Ele não está anunciando para desanimá-los, mas Ele está anunciando o que Ele está anunciando aos discípulos aqui, para que esses discípulos entendam que Ele os conhece e sabe do agora como sabe do amanhã. Por isso, no verso 34, Ele diz: eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, todos eles disseram a mesma coisa. Mas ele sabia que o momento não definiria o futuro dele. Por isso, a Bíblia diz entre o verso 69 e 75 que Pedro negou. Mas olha o que é que prevalece na vida de Pedro, verso 75. E Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. E ele lembrou do quê? Ele lembrou só de que o galo cantaria? Ou a senha seria passada? Não. Ele lembrou de algo mais. E o que foi, pastor? Ele lembrou que Jesus não disse que ele morreria por causa disso. Ele lembrou que Jesus não disse que o descartaria por causa disso. Só disse que ele negaria. Mas haveria uma porta de graça
em meio à angústia do peito e do coração, porque a Bíblia diz que ele chora amargamente. Mas ele chora preparando o coração, se aliviando das cargas, para que quando Jesus ressuscitasse, depois das suas aparições, na terceira aparição, Jesus chamasse Pedro para jantar em João 21 e dissesse para ele, a partir do verso 15, você me ama, você me ama, você me ama. Ele poderia dizer, eu te neguei, eu te neguei, eu te neguei, mas não, ele disse, eu te amo, apesar de ter te negado. Eu te amo, apesar de ter te negado. Jesus diz, tem um futuro para você. Porque Jesus já sabia do amanhã, apesar de saber também do agora. Ele conhece melhor você do que você mesmo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa simples palavra, que ela construa em nós um coração perdoado e um coração reconciliado com a tua graça. Que a gente possa cada dia avançar certo de que o Senhor cuidou e cuida de nós em todo o tempo. Tu nos conhece, sabe de nós e sabe melhor do agora e do futuro do que nós mesmos. E eu sei que talvez o agora de muitos de nós seja um agora caído, prostrado, triste, abatido, deprimido, quebrado. Mas o amanhã será um amanhã de gente levantada, erguida, recuperada, reconciliada, restaurada, restituída e vivendo as coisas boas que o Senhor tem para o coração de cada um. Cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida de cada um de nós, eu te peço no nome de Jesus. Faz uma linda obra nas nossas vidas e sustenta-nos em amor e graça, porque queremos viver a cada dia o que tu tens para a gente. Que seja assim, Senhor, para a tua glória e o teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Amanhã estamos de volta, se Deus permitir, às 9 da manhã. Se demorarmos um pouquinho, a gente entra aí até umas 10 horas. Mas 9 da manhã estamos com o horário marcado aqui para a glória de Deus. Deus abençoe você, uma ótima tarde carregada de paz e deixe a graça de Deus ser maior do que qualquer culpa. Porque o Senhor está contigo e te ajuda a cada dia na sua caminhada. Foi Ele quem te salvou, te resgatou, te perdoou e é Ele quem sabe como será o seu amanhã. Por isso, Ele nunca vai te definir pelo agora. Ele vai te definir pelo futuro que Ele tem para você. O agora é aprendizado. O futuro é realização nele e para Ele. Que Ele te ajude e te sustente em todo o tempo. Fica firme e olha somente para Jesus. E lembre-se, não desista de você, porque Pedro aprendeu a não desistir dele. Não desista de você, porque nós não vamos desistir. Vamos continuar firmes em oração até o arrebatamento da igreja. E Jesus fará muitas coisas ainda pela sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que Ele te abençoe hoje, agora e para todo sempre. É o que eu peço a Ele, no nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.